Olá a todas e todos. Muito bem-vindas e bem-vindos a este episódio especial que é uma introdução à quarta temporada do Salada Cultural. Nesses quase 2 anos de podcast, eu nunca foquei uma temporada completa sobre um mesmo tema, já que, como o nome do programa já diz, eu faço uma salada de tudo que faz parte da cultura, seja cinema, TV, música, quadrinhos, etc. Porém, nesta temporada, eu resolvi focar em uma forma de cultura que uma parcela do público não considera como uma arte. Erroneamente, mas considera. Eu falo da dublagem brasileira. Para quem não sabe, dublagem é a técnica de substituir a voz original de uma produção audiovisual por uma nova voz, geralmente em outro idioma. No entanto, no Brasil e até em produções de Hollywood, também é comum dublar produções no mesmo idioma. Isso pode acontecer para reduzir custos, já que gravar o áudio diretamente durante as filmagens exige mais cuidado, pois é difícil controlar ruídos externos. Por exemplo, imagine o barulho de um avião ao fundo de uma cena que se passa no século XVIII. Pois é. Além disso, a dublagem envolve sincronizar os movimentos labiais dos personagens com a nova voz e, muitas vezes, adaptar os diálogos para que façam sentido culturalmente. Seus profissionais fazem desse ofício o melhor do mundo e muito do que assistimos e gostamos tem bastante contribuição de sua versão brasileira, seja o seriado Chaves, o anime Dragon Ball, o filme Goonies ou outra obra que você só consegue assistir dublada. Esse encanto e influência da dublagem brasileira em nossa cultura, a ponto de ajudar a moldar nossos gostos, fez eu querer pesquisar mais sobre a história de nossa dublagem e me inscrever no curso de mestrado em comunicação da Universidade Anhembi Morumbi, tendo como tema de dissertação a versão brasileira e sua influência. Essa pesquisa, que pretendo finalizar neste ano de 2025, um dos focos é entender como os estúdios de dublagem e os profissionais que trabalham nessa área atuam. Elas e eles têm um papel importante, porque, além de traduzir, adaptam os termos e expressões de uma forma que acaba influenciando até o nosso dia a dia. Quer um exemplo? Você já deve ter usado alguma frase ou bordão do Chaves ou do Chapolin em algum acontecimento de sua vida. Usou, não usou? Pode falar. Pois é, a minha pesquisa pretende buscar um olhar sobre como aconteceram essas mudanças na comunicação, que a dublagem ajuda a criar e se relacionam com as transformações que a gente vê na sociedade e na cultura. Em poucas palavras, é entender como a dublagem não só reflete, mas também impacta a maneira como a gente consome cultura. Eu vou fazer uma espécie de linha do tempo, desde a primeira dublagem que aconteceu no Brasil, que foi a do longa animado de Walt Disney, Branca de Neve e os Sete Anões, em 1938, e vou percorrer pelas décadas seguintes, fazendo análises e estudos de caso de produções dubladas, bem como questões de legislação brasileira que envolve a profissão, o consumo das obras e outros temas relacionados. Um pedaço de minha pesquisa você pode ouvir na terceira temporada, no episódio 28 do podcast, quando falei sobre o filme O Iluminado e sua versão dublada lançada nos cinemas brasileiros a pedido do diretor Stanley Kubrick. Justamente para entender tudo isso, eu contei não apenas com pesquisas sobre materiais de arquivo, mas também com entrevistas que fiz com alguns dubladores que toparam falar com este ilustre desconhecido que vos fala, para que me passasse informações não só técnicas, mas também criativas de seu ofício. Os que me atenderam foram incrivelmente solícitos e não tenho palavras para agradecer a cada um deles. Alguns conseguiram me enviar por escrito essas informações, enquanto outros conversaram comigo. E são esses bate-papos que gravei que vão compor esta temporada do Salada Cultural. Com a devida autorização dos entrevistados, resolvi publicar na íntegra as entrevistas durante toda essa temporada do podcast, como um apêndice de minha pesquisa de mestrado. As entrevistas foram feitas durante todo o ano de 2024 e as perguntas que fiz aos profissionais da dublagem foram basicamente as mesmas. Perguntei como foi o início da carreira deles na dublagem, uma breve descrição de como era o estúdio de dublagem no começo de suas trajetórias, como era o preparo de voz deles, particularidades da dublagem brasileira, como chamar tira no lugar de policial, qual era a reação do público ao trabalho deles antes da internet e das redes sociais, e também como recebiam as críticas de seus trabalhos vindas da imprensa, já que, historicamente, alguns jornalistas e críticos tendiam a torcer o nariz para a versão brasileira. Durante as entrevistas, algumas perguntas variavam de acordo com a trajetória de cada entrevistado. Além disso,
Dependendo das respostas dadas, eu fazia perguntas relacionadas ao que o convidado havia dito. Em quase todas as entrevistas, eu finalizava querendo saber a opinião da entrevistada ou do entrevistado de uma frase que o saudoso Herbert Richards, dono do talvez mais conhecido estúdio de dublagem do país, disse sobre o ofício da dublagem. Essas aspas do Herbert Richards você vai ouvir bastante nos episódios que virão, mas reproduzo aqui também. Abre aspas. A dublagem é uma arma poderosa para democratizar a cultura e a informação. Portanto, serve para educar, divertir e melhorar a vida do nosso povo. Sinto orgulho de dar minha contribuição nesse sentido há tanto tempo. Fecha aspas. E para dar um gostinho do que vocês vão ouvir nessa temporada, eu separei trechos dessas conversas que tive. Ouça aí e tente responder em que filme, série, desenho, jogo de videogame você ouviu cada um dos meus convidados. Por exemplo, Jiraiya. Jiraiya é minha voz natural, é minha voz normal. Claro que ele tem um pouquinho mais de peso, porque ele já é um senhor, né? Uhum. Mas eu não mudei, porque eu ouvi o original e falei, é minha voz normal. Já o céu é diferente, o céu é já mais lá em cima, mais para baixo, na verdade, né? Mas olha só, então, olha isso aí, Goku, você não é páreo para mim. Então, eu tenho que interpretar em cima do que foi interpretado, da forma mais próxima possível daquilo, mas usando uma linguagem mais próxima da minha, que é do meu povo. E aí a dosagem aqui é que é a grande dificuldade, né? Todo mundo fala assim, porque tudo isso, no meio disso, o sincronismo, deve ainda pensar em sincronismo. Sim, mas depois de muito tempo fazendo isso, o sincronismo é o menor dos seus problemas. Então a gente chegava e fazia um teste, ia bem e tal, mas não estava preparada para fazer uma dublagem, porque é só a experiência que dá, assim como, tipo assim, um insight para você entender como que é o trabalho da dublagem. Não é assim, entrou e falou e pronto. É assistindo, é testando, é tentando encontrar aquela boca boa a letra boa para aquela boca, sabe? Eu concordo plenamente, mas eu acho que dá para completar com mais coisa. A dublagem é inclusiva. A dublagem é preservação da língua nacional, a oportunidade de pessoas com problemas visuais ser incluso na sociedade, porque através de ouvir a dublagem, agora tem audiodescrição que mostra o que está sendo feito com a cena. Era uma época que você não poderia sair muito do roteiro, né? Isso foi uma coisa, acredito, de uns 20 anos para cá. Um pouco mais, talvez, mas década de 80 você tinha que ser muito fiel, porque caso você saísse dos roteiros pré-estabelecidos, como não tinha a gravação individual, né? Todos tinham que gravar juntos, você poderia quebrar a fala do amigo seguinte, né? Que estaria com você naquele diálogo. E realmente, eu até ficava preocupada, porque eu saía com o vozeirão do estúdio, sabe? Porque eu ficava no grave, fui indo no grave, e eu falava, caramba, eu já estava até achando que a minha voz ia ficar daquele jeito, sabe assim? Mas deu tudo certo, fiz até o final, e eu acho que foi um trabalho que eu tenho um carinho gigante. Tem muitos fãs que curtiram a série, e fala muito da minha dublagem, assim, eu fico muito feliz, muito colega de trabalho, sabe? Que começou criança e eu fui conhecer mais tarde, e que eles falavam, putz, eu fui dublador por causa de você, sabe? Então é muito, muito gratificante, assim, eu fico muito feliz, assim. Eu acho que essa é a principal função da dublagem, é fazer pontes de cultura, é trazer a cultura de um outro país, de um outro povo, para nossa... para que nós possamos entender aquela cultura. Aí, se em vez de Ganesha eu vou botar o Xóssi, não faz sentido. A gente aprende muita coisa em filme, sem querer, assistindo, e aquela ideia entra e vai ficando na sua cabeça e você vai aprendendo. Você altera a obra, você tira a chance do povo, do público, aprender aquela coisa.
Eu comecei com o material de cinema, naqueles projetores enormes, onde a tela de cinema. Eu comecei dublando ali. As telas eram enormes, era aquela tela de cinema mesmo, né? Não tinha som, amigo. Hoje, anos depois, começou a ter o som original, né? Onde os dubladores já colocavam um fone e já podiam ouvir na tela o som original. E tinha no fone para poder guiar a sua parte de interpretação, as frases, marcar as pausas, enfim, ter todo o contexto do que estava acontecendo dentro da cena que ia ser dublada, né? Posteriormente, uma vez que a gente gravava numa banda magnética, porque a gente tinha o vídeo somente para nos localizarmos, né, no filme, para ter um sincronismo mais ou menos, mas não tinha uma amarração de timecode como hoje em dia tem. Hoje em dia o vídeo e o áudio correm juntos na mesma sessão, e de forma que a gente consegue um sincronismo muito mais apurado, muito mais perfeito, né? Salada Cultural. Se você gosta de dublagem e quer saber mais sobre essa profissão que contribui e muito para a nossa cultura, eu recomendo, sem nenhum interesse, que você acompanhe esta temporada do Salada Cultural. O primeiro episódio estreia na próxima terça-feira, dia 18 de fevereiro, em sua plataforma de áudio favorita. Finalizo este episódio extra agradecendo a todas e todos profissionais da dublagem que reservaram um tempinho para conversar comigo. A disponibilidade que tiveram para falar com este simples jornalista e estudante de mestrado foi, e continua sendo, muito importante para a minha pesquisa. Suas contribuições estão ajudando a reunir o máximo de informações sobre o trabalho dos dubladores, os estúdios e todos os projetos que entregam com excelência. Graças a esse trabalho, muitos espectadores criam carinho e memórias afetivas por séries, filmes, desenhos animados e tantas outras produções audiovisuais. Com certeza, vocês influenciaram diversos profissionais talentosos da área cultural a seguir carreira artística, inspirados por produções que assistiram dubladas na TV ou no cinema. Toda essa temporada é dedicada a vocês. Muito obrigado. Esta edição extra do Salada Cultural fica por aqui. Me procura no Instagram, no @marcioand, para saber sobre os próximos episódios, ou me chama lá que eu te atendo com muita atenção. Se quiser participar do financiamento coletivo do podcast, mas só se quiser mesmo, acesse catarse.me/Salada Cultural. Lá tem faixas de contribuição que não doem no bolso e, dependendo da faixa que escolher, garante uns mimos exclusivos, além do fato de eu ficar muito feliz por essa forma de dizer que gosta do meu trabalho. Repetindo, a nova temporada, que é especial dublagem, estreia terça-feira, dia 18 de fevereiro. Fica ligado para ouvir. Muito obrigado a você que ouviu até aqui e até o próximo episódio.